Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira, sou docente responsável pela disciplina de Química Geral e hoje nós vamos adentrar em um novo capítulo, capítulo 3, que fala sobre reações químicas e estequiometria de reação, parte 1. Isso porque a estequiometria é o campo de estudo que examina as quantidades das substâncias consumidas e produzidas nas reações químicas. Ela se baseia nas massas atômicas, nas fórmulas químicas e na lei da conservação da massa. Lembremos que essa importante lei foi formulada por esse cidadão aqui, Antoine Lavoisier, e depois atualizada por advento da teoria atômica de Dalton. Segundo a lei da conservação das massas proposta por Lavoisier, podemos aceitar como um axioma incontestável que em todas as operações da arte e da natureza, nada se cria. Uma quantidade igual de matéria está presente antes e depois do experimento. Toda a arte que envolve a realização de experimentos químicos depende desse princípio. Representamos constantemente reações químicas por meio de equações químicas. Por exemplo, a reação de combustão do gás hidrogênio. Na reação de combustão do gás hidrogênio, nós temos duas moléculas de H2 reagindo com uma molécula de O2 para formar duas moléculas de H2O. O sinal mais significa reage com. Duas moléculas de H2 reagem com uma molécula de O2. E a seta significa produz uma molécula de H2O. As fórmulas químicas à esquerda da seta representam as substâncias de partida, que são chamadas de reagente. Já as fórmulas ou moléculas à direita da seta representam as substâncias produzidas na reação química, e, portanto, são chamadas de produtos. Os números nas frentes das fórmulas, esses que eu coloquei em azul, são chamados coeficientes estequiométricos. Indicam a quantidade relativa de moléculas de cada tipo envolvido na reação. Geralmente, quando ele é igual a 1, ele é suprimido da equação química. Uma equação está balanceada quando há o mesmo número de átomos de cada elemento nos lados direito e esquerdo da seta. O número de átomos é obtido ao multiplicar cada subscrito em uma fórmula química pelo coeficiente estequiométrico da fórmula. Vejamos um exemplo. Uma molécula de metano, que é representada como um átomo de carbono e 4 de hidrogênios, lembrando que as esferas pretas são carbono, as esferas brancas hidrogênio, as esferas vermelhas oxigênio. Então nós temos uma molécula de metano reagindo com duas moléculas de oxigênio para formar uma molécula de dióxido de carbono, CO2, e duas moléculas de água, H2O. Apresentando aqui na forma de equação química, nós temos CH4 mais 2O2, formando CO2 mais 2H2O. Reparem que do lado esquerdo nós temos, como o coeficiente estequiométrico aqui é unitário, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. 1 vezes 4, 4. Temos também 4 átomos de oxigênio, já que o coeficiente estequiométrico é 2 e o subscrito é 2. 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E por fim, na água nós temos 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Reparem que o número de carbonos, hidrogênio e oxigênio que estão à esquerda é igual ou equivalente ao número de carbonos, oxigênios e hidrogênio que estão na direita. Quando isso acontece, nós dizemos que a equação química está balanceada. Subscritos indicam a identidade. Subscritos são esses números em verde, eles devem ficar mais abaixo, por isso que a gente fala que é subscrito. Vocês não devem escrever ele como os coeficientes estequiométricos, em texto normal. Na notação química, eles devem ser escritos de forma subscrita. E eles indicam a identidade da substância. Já os coeficientes estequiométricos, em azul, indicam a quantidade de substância. Então, subscrito indica identidade, coeficientes estequiométricos indicam quantidade. Por exemplo,
A molécula de água, se nós mudarmos o coeficiente estequiométrico dela, no lugar de uma molécula de água, nós colocarmos 2 moléculas de água, nós vamos apenas alterar a quantidade de água na reação. Por outro lado, se nós mudarmos o subscrito, pegarmos a molécula de água, que é H2O, 2 subscrito, e adicionarmos mais um 2 aqui, ela deixa de ser uma molécula de água e passa a ser uma molécula de peróxido de hidrogênio. Por isso que nós falamos que quando alteramos os subscritos, nós mudamos a identidade da substância ou da molécula. Geralmente, é melhor balancear primeiro os elementos que aparecem em menor número de fórmula química de cada lado da equação. Vejamos, nós vamos então partir dessa equação química aqui, que não está balanceada, sódio sólido reagindo com água para formar NaOH, hidróxido de sódio, e gás hidrogênio, H2 gasoso. Se vocês observarem desse lado, do lado direito, nós temos um hidrogênio, mais 2 aqui, 3 hidrogênio. E do lado esquerdo nós temos apenas 2. Então, é de bom tom que nós multipliquemos esse hidrogênio aqui por 2, e aí nós passamos a ter 4 hidrogênios desse lado, tá bom? E multipliquemos aqui o hidróxido de sódio por 2. Agora nós vamos ter do lado esquerdo 4 hidrogênios, e do lado direito 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4 hidrogênios. Já o sódio, que agora passa a ser 2, também tem que ser multiplicado por 2 aqui do lado esquerdo. E o hidrogênio, a gente multiplica por 1, que não é necessário escrever. Dessa forma, nós balanceamos essa equação de forma simples. Então, vocês têm que observar que o número de átomos ou elementos do lado esquerdo tem que ser igual ao número de átomos ou elementos do lado direito. Para indicar o estado físico de cada reagente produto nas equações químicas, usamos os símbolos G, entre parênteses, L, entre parênteses, S, entre parênteses, e AQ, entre parênteses, para substâncias que são gases, líquidos, sólidos e que estão dissolvidas em solução aquosa, respectivamente. Assim, a reação de combustão do metano, quando nós temos CH4 reagindo com O2 para formar CO2 e água, pode ser representada da seguinte forma. 1 mol de CH4 reage com 2 moléculas de O2, uma molécula de CH4 reage com 2 moléculas de O2 para formar uma molécula de CO2 e 2 moléculas de H2O. Todas no estado gasoso, porque nessa reação aqui os reagentes dos produtos estão na forma gasosa, tá bom? Eles reagem na chama do bico de Bunsen na forma de gás e produzem produtos também na forma de gás. Por isso, nós representamos aqui com a letra G. Indica que todos estão, tanto os reagentes como os produtos, na forma gasosa. Mas atenção, segundo a IUPAC, esse G deve ser escrito em texto normal, não subscrito, como é apresentado em alguns livros mais antigos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns padrões de reações químicas, tá bom? E começamos aqui pelas reações de combinação. Em reações de combinação, 2 ou mais substâncias reagem para formar um produto. Por exemplo, A mais B formando C, de forma genérica. Ou, de forma específica, carbono sólido mais uma molécula de O2 gasoso, formando CO2. Nitrogênio, gás nitrogênio, N2 gasoso, mais 3 moléculas de H2, gás hidrogênio, formam 2 moléculas de NH3 gasoso, que é amônia. Reação muito famosa e muito conhecida, ciclo de Bohr-Haber. E aqui também temos o óxido de cálcio reagindo com a água para formar o hidróxido de cálcio. Essas, então, são reações de combinação, porque temos 2 substâncias reagindo para formar um único produto. Como exemplo aqui específico, nós temos a reação de combinação, onde 2Mg reage com 1O2 para formar o 2MgO, o óxido de magnésio, tá bom? Na forma sólida. Magnésio está na forma sólida, reage com O2 na forma gasosa para formar o óxido de magnésio na forma sólida. Vejamos aqui como é que se procede essa reação. Nós temos então que a fita de magnésio metálica está imersa no ar, ou está na presença de ar. Tenho então aqui os meus átomos de magnésio reagindo com as moléculas de
O2 que estão na forma gasosa, e na sequência, uma intensa chama é produzida à medida que os átomos de magnésio reagem com as moléculas de O2. A reação, então, produz essa outra estrutura aqui, ó, que é o MgO. Observem que eu tenho para cada átomo de oxigênio um magnésio, tá bom? Que é um sólido branco e iônico. Um outro tipo de reação muito conhecida na química são as reações de decomposição, onde uma substância sofre uma reação produzindo duas ou mais substâncias. De forma genérica, nós temos então uma espécie C produzindo uma espécie AB. Podemos, de forma específica, representar aqui pela reação de decomposição do carbonato de chumbo, formando o óxido de chumbo e o CO2. Também temos aqui uma reação específica, como curiosidade, que é a decomposição da azida de sódio, que é o NaN3 sólido, que é utilizado para inflar os airbags, tá bom? Então, eu tenho essa azida sólida, e ao ter o impacto do carro, ocorre a reação de decomposição dessa azida, que gera aqui o gás N2, que é um gás inerte, e que infla aqui o meu airbag. Um terceiro tipo de reação muito conhecida são as reações de combustão, que são reações rápidas que produzem uma chama. A maioria das reações de combustões que observamos envolvem O2 presente no ar como reagente. Como exemplo, nós temos aqui a reação de combustão do propano, que é o C3HO, H8, na forma gasosa, reagindo com 5 moléculas de O2, formando CO2 e água nessas composições aqui que estão balanceadas. Hidrocarbonetos em combustão no ar reagem com O2 para formar CO2 e água. Quando não há quantidade suficiente de O2, o monóxido de carbono, que é o CO, é produzido junto com o dióxido de carbono, que é o CO2. É um processo chamado de combustão incompleta. A combustão completa é tida quando a gente tem a formação só de CO2 e água. Quando, além do CO2 e água, nós formamos o monóxido de carbono, nós dizemos que ocorre uma combustão incompleta. Se a quantidade de O2 for drasticamente reduzida, são produzidas finas partículas de carbono, que a gente chama de fuligem, e que são os principais responsáveis pela poluição do meio ambiente. Para fechar essa aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre massas moleculares, que são fundamentais dentro dos conceitos envolvidos aqui na química geral. Isso porque não é possível contar átomos ou moléculas específicos, mas podemos determinar indiretamente a quantidade deles se suas massas forem conhecidas. A massa molecular ou massa molecular relativa, que é representada por emissão, subscrito R minúsculo, de uma substância, representa a soma das massas atômicas, que é representado por M minúsculo, subscrito A, dos átomos presentes na fórmula química da substância. Como exemplo, nós vamos calcular aqui a massa molecular ou massa molecular relativa do ácido sulfúrico, H2SO4. Temos então que somar as massas atômicas de todos os constituintes do H2SO4. Temos, portanto, 2 átomos de hidrogênio, então temos que multiplicar 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais 1 vez a massa atômica do enxofre, mais 4 vezes a massa atômica do oxigênio. Essa massa atômica a gente viu na aula passada, que é dada em unidade de massas atômicas. Temos, portanto, 2 vezes 1, já que é a unidade de massa atômica do hidrogênio, isso é um valor tabelado, viu, gente? É igual a 1, mais 1 vezes 32,1, que é a unidade de massa atômica do enxofre, mais 4 vezes 16,0, que é a unidade de massa atômica do oxigênio. Resolvendo, então, essa equação, nós temos que a massa molecular relativa do H2SO4 é 98,1 unidades de massa atômica. Mais um exemplo aqui, onde nós vamos calcular a massa molecular da glicose, C6H12O6.
Temos, então, 6 vezes a massa atômica do carbono, mais 12 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais 6 vezes a massa atômica do oxigênio, conforme os subscritos aqui da fórmula molecular da glicose. Temos, então, 6 vezes 12,01, que é a massa atômica do carbono, unidade de massa atômica, 12 vezes 1,0, mais 6 vezes 16,0, que é a massa atômica do oxigênio. Temos, portanto, ao final da equação, uma massa molecular de 180,0 unidades de massa atômica. Por vezes, os químicos devem calcular a composição percentual de um composto, isto é, a percentagem em massa de cada elemento presente na minha substância. Calcular a composição percentual de todo e qualquer elemento presente em uma substância também é chamado de composição elementar de uma substância. E é simples desde que a fórmula química dessa substância seja conhecida. Consequentemente, para calcular a composição percentual de um elemento, nós precisamos ter o número de átomos do elemento vezes a massa atômica do elemento dividido pela massa molecular da substância vezes 100%. Para exemplificar, então, o cálculo da composição percentual do elemento, nós trazemos aqui mais um exemplo. Hoje nós solicitamos que vocês calculem a composição percentual de carbono, hidrogênio e oxigênio em uma molécula de sacarose, que é o C12H22O11. Tá bom? Começando aqui pela percentagem do carbono que está presente na sacarose. Temos então que o número de átomos de carbono no elemento são 12, vezes a massa atômica do elemento, que é 12 unidades de massa atômica, dividido pela massa molecular da substância. E aí a gente vai ter que somar as massas atômicas dos componentes aqui da sacarose, ou seja, 12 vezes 12, já que eu tenho 12 carbonos vezes 12 unidades de massa atômica, que é a massa atômica do carbono, mais 22 vezes 1, que é a unidade de massa atômica do hidrogênio, mais 11 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 100%. Temos, então, 144 unidades de massa atômica no numerador, dividido por 342,0 unidade de massa atômica no denominador, vezes 100%. Ao resolver essa equação, cancelando unidades de massa atômica por unidades de massa atômica, já que a percentagem é adimensional, nós temos que a percentagem de carbono na sacarose é de 42,1%. Seguimos calculando agora a percentagem de hidrogênio na sacarose, de forma semelhante. Nós temos, então, 22 átomos de hidrogênio na molécula, vezes uma unidade de massa atômica, que é a massa atômica do hidrogênio, dividido pela massa molecular da substância, que é a mesma do cálculo anterior. Resolvendo, então, essa equação, nós temos 22 unidades de massa atômica dividido por 342,0 unidade de massa atômica vezes 100%. Cancelando unidade de massa atômica com unidade de massa atômica, nós obtemos, então, que a percentagem de hidrogênio na molécula de sacarose é de 6,4%. Por fim, nós vamos calcular a percentagem de oxigênio na molécula de sacarose de forma semelhante. Nós temos, então, 11 átomos de oxigênio presentes nessa molécula, vezes 16 unidades de massa atômica, que é a massa atômica do oxigênio, dividido pela massa molecular da substância, que já foi calculado nos casos anteriores. Temos, então, que a percentagem de oxigênio é igual a 176,0, dividido por 342 unidades de massa atômica vezes 100%. Cancelamos unidade de massa atômica por unidade de massa atômica, temos, então, a resposta em percentagem, que dá igual a 51,5%. Observe que, ao final, as percentagens de carbono, hidrogênio e oxigênio, ao serem somadas, tem que dar igual a 100%. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Deixe, então, a nossa atividade assíncrona da semana, atividade assíncrona T3, tá bom? Que deve ser postada na plataforma impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos
do dia 16 de maio. Lembrando que vocês devem realizar essa postagem em formato PDF. Tá bom, gente? Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!